Elevo os olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e os céus. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu nada temerei, pois Deus está comigo e Deus me protege. E assim começamos mais um estudo conhecendo a Boa Nova. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos estudar o capítulo 27, a oração do horto. Esse capítulo emocionante que nos aproxima ainda mais de Jesus, nos fazendo olhar para o caráter humano de Jesus, para a tristeza, para o medo, para a angústia que se aproximava naquele momento do coração do Mestre, nas suas derradeiras horas antes do Calvário. E nesse capítulo, meus amigos, nós conhecemos a passagem que já nos é conhecida também das leituras bíblicas, dos evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, em que nós temos aqui o momento em que Jesus se recolhe em tristeza profunda, verbalizando inclusive que o seu coração estava tomado de uma tristeza profunda e mortal. E ali nos pés do Getsêmani, no jardim do horto, que é ali próximo ao Monte das Oliveiras, ele nos exemplifica a importância da vigilância e da oração. E nós vamos aqui nos aprofundar, obviamente, porque o espírito de Humberto de Campos nos amplia esse olhar acerca principalmente do diálogo que Jesus estabeleceu com os discípulos que naquele momento o acompanharam em oração e em quase vigilância. Nós vamos entender daqui a pouquinho por quê. E é interessante porque esse capítulo ele nos leva a uma viagem no tempo, que a gente consegue perceber que no momento em que Jesus se encontra angustiado, se encontra com medo, que é inclusive na passagem conhecida em que ele pede a Deus que afastasse dele o cálice, e nós vamos entender alguns significados, né? Tirando o espírito da letra, tentando aprofundar um pouco sobre o que é esse cálice, qual é o significado de cálice, né? Para a questão também aprofundar e ampliar o olhar para a doutrina espírita. E nós entendemos que naquele momento em que Jesus se encontrava angustiado, ele escolheu a oração e a amizade, os recursos infalíveis para nos vermos, quando nos vemos, né, diante de situações angustiosas que nos trazem amargura, que nos trazem medo, enfim, que nos fazem também humanos, né? Então, nós vamos iniciar com um contexto inicial, vamos ao nosso estudo. Antes do nosso estudo, vou lembrar para deixar seus comentários, deixar as suas dúvidas, as reflexões. O nosso próximo encontro já será live, para nós tirarmos as dúvidas, batermos papo, lembrarmos, né, as questões que foram levantadas ao longo desses 3 últimos capítulos. Então não deixe de comentar para que nós possamos nos aproximar cada vez mais. Então vamos ao nosso estudo, que de fato, meus amigos, esse capítulo é emocionante, nos ensina de fato acerca da oração, mais até do que os outros, se a gente puder dizer assim. Porque a oração do horto vai nos exemplificar exatamente a importância da vigilância dos nossos pensamentos, a importância, para além dos nossos pensamentos, também das nossas atitudes conscienciais acerca das nossas escolhas individuais. E Jesus não por acaso chama ali Simão Pedro, Tiago e André, que estavam ali próximos, na verdade Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, que estavam ali próximos dele naquele momento, que se encontravam como dentro de todas as suas vivências e peregrinações, eram os que mais acompanhavam Jesus. Simão Pedro, um dos mais velhos do colégio apostólico, era quem acolhia todos os discípulos e principalmente Jesus em sua própria residência. Então Jesus tinha uma relação de amizade mais estreita com esses 3 apóstolos, e não por acaso foram eles quem presenciaram ali o fenômeno da transfiguração.
que nós vamos compreender também acerca, lógico, do olhar da doutrina espírita e nos aprofundar sobre esse momento histórico que foi quando Jesus se recolheu em prece e pediu aos seus irmãos em jornada que orassem e vigiassem, né? Só para a gente fazer uma contextualização antes de iniciarmos o assunto, o horto. O que é o horto, né? Na verdade, o Monte das Oliveiras, ele faz parte de uma pequena cadeia montanhosa que tem lá na Judéia, próximo ali que separa inclusive Jerusalém e a Judéia, né? E esse caminho que eles pegavam era inclusive um caminho para Betânia, que era para onde eles estavam indo. E o jardim do Getsemane, que é também conhecido como o horto, ele ficava localizado aos pés do monte, ali próximo ao Monte das Oliveiras. Então, o que é o Getsemane, né? Getsemane, como a gente vê nas leituras evangélicas, que é o horto. Ele é onde eram feitos os azeites, né? Os azeites das oliveiras. Então, é onde se extraía esse azeite dessas frutas, das olivas, e aquele local, até hoje, é um local abundante de oliveiras, aquelas árvores suntuosas, né? Com as suas copas muito largas, é bem característico daquela região. Então é onde nós nos encontramos, aos pés do monte. E esse contexto inicial é importante a gente sinalizar, até mesmo para a gente relembrar essa passagem, né, que consta no Evangelho de Mateus, consta também no Evangelho de Lucas e de João, em que nós temos Jesus, após a última ceia, posterior àquele momento em que ele já havia inclusive avisado para os discípulos que se aproximava o seu derradeiro momento e que se aproximava o Calvário, né? E sabedor de fato que esse fim estava próximo, ele sentiu no seu coração uma angústia e ele se dirigiu ao Getsemane para orar, e junto com seus amigos. Então ele chama Pedro, Tiago e João. Era noite, era um momento ali que já era estendido o horário da noite, e ele diz para esses apóstolos queridos, que eram seus irmãos em jornada, a quem ele confiou naquele momento, aquele momento também de recolhimento, né, de meditação, que era muito de costume ele ir aos pés do monte para meditar e para orar. Ele fala para Simão Pedro, Tiago e João: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E ele fala que a minha alma está profundamente triste, tomada de uma tristeza triste e mortal. E fala para eles, né? Ficai aqui e vigiai comigo. E é interessante, antes da gente entrar de fato no texto do Humberto de Campos, que nos traz um olhar mais amplo acerca desse diálogo que Jesus estabeleceu com os três, o significado das palavras aqui, até para a gente conseguir compreender de uma forma mais profunda. A palavra vigiar, especificamente nesse caso, nós temos o estado de vigília, né, a sentinela. E estar em vigília, esse estado de vigília diz respeito a quem está atento, a quem está vigilante, né, velando ou tomando conta de algo ou de alguém. Mas também nós temos a compreensão de que vigiar, né, pode representar observar atentamente, acautelar-se, precaver-se, ou seja, vigiar no sentido de aguardar. É interessante porque a vigília na consciência, quando nós adormecemos, nós entramos em um estado de vigília, que é um estado pré-consciente. É um estado em que nós não estamos nem ainda totalmente inconscientes, adormecidos por completo, mas também não estamos totalmente conscientes. É como se o nosso corpo já estivesse adormecido, mas a nossa consciência não. Esse é um estado do sono que antecede o estado dos movimentos rápidos dos olhos, que é aquele estágio REM, que os olhos, quando a gente adormece, os nossos olhos se mexem naturalmente. Isso é um movimento involuntário, inclusive. Quando nós adormecemos por completo, nós entramos no estágio REM. Então, o estágio REM, o que antecede esse estágio é o estado da vigília. E olha que interessante. Tudo isso já está nos dando algumas informações sobre a consciência, que é onde repousa a lei de Deus.
como nos inscreve Kardec junto dos espíritos que os inspiraram, que os inspirou ali naquela questão do Livro dos Espíritos. Então, onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. No momento em que eu me afasto da minha consciência, eu posso também me deixar vulnerável nesse sentido. E depois dessas palavras, Jesus fez uma oração. E consta também no Evangelho de Mateus, de João e de Lucas também, que Jesus pede a Deus, né? Meu Pai, afasta de mim esse cálice. Se, todavia, não seja como eu quero, e sim que seja como tu queres. Ele pede para Deus que afaste naquele momento o cálice. E o que é o cálice? Qual que é a interpretação que nós temos que ter desse cálice? O cálice era uma imagem usada para se referir ao castigo, ao sofrimento, né? Uma prova muito difícil. E de fato, se nós fizermos um paralelo, uma relação direta com as provas, com as expiações, nós, no momento em que nós reconhecemos que nós temos provas e temos expiações e temos dificuldades a passar, nós podemos, de fato, muitas vezes nos sentirmos com medo dessa situação. E nós, naturalmente, podemos pedir a Deus que não nos deixe passar por essas provas. Inclusive, como Jesus mesmo nos ensinou, quando ele fala na oração dominical, que afastai as tentações. Essas tentações, na verdade, e esse cálice, são as nossas más inclinações. É o nosso próprio medo, muitas vezes, de enfrentar o sofrimento, de lidar com essa prova difícil. E o cálice representa esse castigo, né? Representa esse símbolo da experiência ruim, digamos assim, qualificando, né, como ruim, mas de fato ele está dizendo assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Que aconteça como o Senhor quiser e não como eu quero. Então, olha só, Jesus já está nos ensinando nessa pequena passagem, nesse pequeno momento, que a sua humildade o fazia reconhecer os desígnios de Deus, o fazia entender que a vontade de Deus impera sobre tudo e que mesmo que eu tenha medo do que pode vir, eu ainda assim vou receber o que eu preciso receber, né? E então, nesse momento é também narrado no Evangelho, que quando Jesus se voltando lá para os discípulos que estavam lá, aparentemente, né, em princípio, assentados e orando e vigiando, ele os encontra adormecidos. E aí ele fala para Pedro: então não consegues nem vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, e reforça novamente que eles ficassem acordados e orassem. E aí ele fala: vigia e ora para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós podemos entender nessa pequena passagem que Jesus já estava ali compreendendo a própria condição dos discípulos, né? E que a intenção dos discípulos era, sim, de manter-se despertos, mas eles acabaram cedendo à tentação do próprio corpo físico, a adormecer ali num lugar calmo, né, aparentemente, porque era um jardim. Então eles estavam ali repousando. É como se essa tentação fosse de fato a tentação de não prestar atenção, de não vigiar, né? Mas a interpretação que nós temos que ter também do termo vigiar diz respeito a nós tomarmos para nossa consciência as devidas precauções, os devidos cuidados, principalmente que dizem respeito ao que nós vamos sintonizar. Porque pensamento, e aí nós podemos fazer um paralelo também, obviamente, com os ensinamentos da doutrina espírita, o pensamento é fonte de amor, é fonte de luz, mas também pode ser fonte de sofrimento. Isso depende muito da sintonia com que nós estamos e da frequência com que o nosso pensamento se encontra. Então, é importante vigiarmos, por quê? Porque na vigília nós escolhemos o que é melhor para nós e nós conseguimos aí, por exemplo, sintonizar com o que nos faz bem. E aí as escolhas, elas sempre são individuais. E é lógico, nós não controlamos necessariamente tudo que nós pensamos, mas nós podemos sim orientar a nossa mente, orientar o nosso espírito a vigiar
e esperar algo bom, do que muitas vezes nós abrimos uma brecha, nós deixamos ali a porta escancarada das nossas mentes, né, para maus pensamentos, para pensamentos tendenciosos, que nos levam a uma angústia, a uma ansiedade totalmente desnecessária ao nosso espírito, ao nosso coração. Então, vigiar e orar é uma lição importante que nos aproxima muito da nossa própria consciência, porque é uma forma que Jesus nos ensinou e nos alertou, né, nesse momento oportuno, de envolver a razão e a emoção, né, bem singular, individual de cada um, e de fato que nós entendemos a forma como nós nos aproximamos de Deus. Então, a principal faculdade que nós devemos, lógico, exercitar e desenvolver é a nossa moral, né? É o nosso aspecto moral. Mas se nós conseguimos aprimorar também o nosso aspecto intelectual e o nosso aspecto espiritual, nós vamos aí ascender para um lugar melhor de espiritualidade, para um lugar melhor do nosso espírito. Então a razão, às vezes a gente quer afastar, né, a razão da emoção, a gente quer ser só racional, ou então quer ser só emocional, quando na verdade tudo é uma questão de equilíbrio. E orar e vigiar também é uma questão de escolha e equilíbrio, né? Então, vamos ao nosso capítulo, depois de fazer esse contexto inicial, até para a gente compreender melhor esses ensinamentos de Jesus. Então, o espírito de Humberto de Campos começa falando nesse capítulo que depois do ato de lavar os pés dos discípulos, ele orou fervorosamente, como consta também nos evangelhos, como nós citamos agora há pouco, e ele falava ali que chegava a hora da sua partida, né? Chegava a hora do seu momento de imolar-se, do sacrifício maior que ele podia ali oferecer naquele momento. E ele agradece a Deus pela oportunidade e pede forças, né? Então, nesse momento, ele reúne os discípulos e faz uma oração, primeiro a ele e depois aos discípulos. Essa oração é muito bonita, ela está na íntegra no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 17. Vale muito a pena a gente ler e aprofundar e compreender exatamente, através das palavras do apóstolo, como Jesus se colocou ali. E a gente faz um destaque aqui, como o espírito de Humberto de Campos também traz esses destaques, né? Ele fala que Jesus pede, pressente, né, que a cruz se aproximava, né, que o Calvário se aproximava, e ele fala: acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Então é interessante nós observarmos que aqui Jesus já se colocava numa posição humilde de, primeiro, entender-se como um instrumento para elevação também moral dele e dos seus irmãos em jornada e de todos os seus discípulos. Nós temos que lembrar que todos nós que estudamos a vida de Cristo, nós somos também discípulos de Jesus. A diferença é que naquele instante ele se dirigia especificamente aos 12 que estavam ali o acompanhando naquele momento. Mas esses 12 foram responsáveis por propagar o cristianismo em toda a humanidade. Então surgiu dali, né, naquele momento, aquele coração querido que envolve a todos eles e, consequentemente, a toda a humanidade. E é interessante porque ele faz essa oração e ele já nos mostra ali um Deus que ampara e que acolhe e que ama, né? Já ao longo da sua jornada, nós já temos visto que ele modificou esse pensamento que antes era de um Deus punitivo, de um Deus que exigia, que sacrificava e poderia ali oferecer um perigo, né? Então o temor a Deus era algo que realmente era, inclusive para se falar com Deus precisaria antes de uma mediação, né? Alguém que ia até Deus falar com ele, quando ele já se aproxima, né? E fala que Deus está aqui a todo momento, que Deus nos escuta, que é só
só eu me recolher em prece, né, no meu quarto, no meu íntimo, eu posso conversar com Deus. E aí quando ele fala que ampara-me com a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse, ele já deixa claro, né, ele já consegue nos expressar que ele era um espírito crístico, né? Um espírito de uma envergadura moral elevada e que ele já estava aqui antes mesmo que a Terra pudesse existir. Então olha que interessante, né? Quando ele pede amparo, ele também deixa claro que a superioridade é de Deus e não dele. Então o exemplo maior que nós temos de humildade, o maior exemplo que nós temos de confiança também nos desígnios divinos é Jesus. E nesse momento em que ele se dirige também aos discípulos, ele fala, olha só que interessante, e que bonita essa prece de Jesus. Não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia. Já aqui alegando que nós estamos em uma condição de provas e expiações, em que o sofrimento ainda faz parte. Então a perfeição aqui ainda não é própria, né? Não é deste mundo, mas que um dia vai se verificar. E ele fala, peço pelos que me confiastes, pelos discípulos, tendo em vista o esforço que os obrigará ao Evangelho, já antecipando também o trabalho que os discípulos teriam na divulgação da sua doutrina. Eu não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo. Então ele já está dizendo, explicando e trazendo nessa rogativa, nesse pedido a Deus, explicando sobre a união e sobre a fé e sobre a importância dessa união. Né? Ele continua, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata e que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Olha que lição de autonomia, de individualidade no sentido de compromisso consigo mesmo Jesus estava dizendo ali. É como se ele falasse e pedisse esse amparo para Deus, que inspirasse a cada um dos discípulos para que compreendessem que a sua jornada é única, é individual, que apesar de todos os esforços coletivos, ainda assim o esforço precisa ser individual. Né? Então, olha, quando ele fala, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, porque daqui a pouco, nesse caso da matéria física, né, da questão material, Jesus não se encontraria entre eles, né, estaria ali seguindo o Calvário. E ele já sabia disso, ele já tinha ali a consciência de que ele precisava também preparar o coração dos discípulos para o que viria em seguida. E aí ele fala, que me sintam, na verdade, sinceramente em suas aspirações, ou seja, que se inspirem através dos meus ensinamentos, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos, ou seja, apesar dessa distância física, mas que no seu coração Jesus estava presente. Né? E aí ele fala, junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade, já anunciando o que viria em seguida, né? Depois de muitas lutas, de muito sofrimento, como a gente observa também na história do cristianismo, viria também o desponte da era cristã. Então nós temos aqui uma oração que Jesus faz e pede esse amparo. Então, terminada essa oração, Jesus, acompanhando ali os discípulos, ele se recolhe com Simão Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos do mestre. Então, olha só como é que o espírito de Humberto de Campos define para nós. Né? Ele fala assim, terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos. Isso é muito importante. Esse religioso silêncio é aquele silêncio nobre, aquele recolhimento em prece, aquelas meditações que já vinham acompanhando os discípulos desde aquele momento inicial em que Jesus começou ali a conversar com eles naquela última ceia, né, na Santa Ceia. Então Jesus se retira na companhia de Simão Pedro, Tiago e João para o Monte das Oliveiras,
onde ele costumava meditar. E quando ele chega ali, aos pés do monte, ali no jardim, no Getsemane, né, naquele jardim do horto, ele faz aquele pedido, né, para Simão Pedro e para Tiago e João. É interessante porque o espírito de Humberto de Campos já esclarece que nesse momento o Judas, né, entre todos os discípulos, Judas se aparta. Naquele momento em que Jesus se recolhe em oração, é o momento em que Judas também se aparta dos outros discípulos, e como nós já conhecemos dos capítulos anteriores, é o momento em que Judas vai entregar Jesus a Sinédrio e vai dizer onde ele estava. Então, nesse momento, Judas se afasta a passos vacilantes e não conseguia, naquele momento, aplacar a tempestade dos sentimentos que já lhe devastara o coração. E Jesus fala para os apóstolos ali, para João para Simão Pedro e João e Tiago. Ele fala assim: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então, Jesus, já tomado ali daquela tristeza profunda, daquele momento de angústia, ao invés de se angustiar ainda mais, ele escolhe orar. Ele escolhe a oração e a amizade. Ele se afasta dos seus pensamentos e se aproxima de Deus naquele momento. E aí ele continua explicando, né? Ele exemplifica num ato comum, que é confiar as responsabilidades ao outro, né? Dizendo assim: vigia comigo, ora comigo, olha aqui por mim, né? E é interessante porque ele explica de uma forma muito simples, né, que na verdade nós mesmos somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pela nossa própria vigilância, né? E ele continua, né? Ele exemplifica isso, e é interessante porque João, ele percebe essa importância de orar e vigiar naquele momento, e ele fala para os apóstolos, né, para Simão Pedro e para Tiago: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele nos trouxe até aqui, isso deve significar para o nosso próprio espírito a sua confiança em nosso auxílio. Então João reconhece a importância deles estarem ali naquele momento. E é interessante porque o espírito de Humberto de Campos nos traz esse diálogo com um olhar até ampliado do que nós temos de fato nos escritos evangélicos, né, no Novo Testamento. Nós entendemos aqui que João reconheceu a importância da vigilância, reconheceu a importância do seu trabalho ali em estar atento, em estar vigilante, em estar observando ali, não só meditando, orando, mas também atento a tudo. E aí ele percebe isso, estabelecendo inclusive uma relação de confiança do próprio Mestre Jesus com as suas atitudes. E aí, né, nesse momento, o Mestre se afasta deles, né, se pôs em prece, se coloca em uma oração, e quando ele se retorna, ele vai inclusive de uma forma que os discípulos nunca tinham o visto tão convicto e tão solene, né? E aí ele se afasta uma pequena distância, fica ali em uma oração, e uma sublimidade tão grande que os apóstolos não podiam nem observar. Então eles estavam ali profundamente tocados, né, pelo que eles viram, pelo que eles sentiram, e eles estavam também adormecidos. Quando Jesus retorna naquele momento, né, eles se puseram a meditar, mas acabaram adormecendo. E Jesus retorna, né, e não conseguia entender, e ele pergunta: desperta, né? Ele fala: desperta. Não recomendei que vocês vigiassem? Não podeis velar comigo 1 minuto? Né? Não podeis refletir e meditar e vigiar por 1 minuto? E Jesus fala ali para eles, naquele momento, que ele tinha sido visitado por um anjo de Deus que o confortou para o martírio.
né? Mais uma vez pediu que eles orassem, né? E se afastou. E nesse momento, os imperativos do corpo, né, os limites físicos, acabaram esquecendo as necessidades do espírito, né, os limites espirituais. Então, eles acabaram também adormecendo novamente, né, em meio à meditação. E ali, naquele momento, Jesus os acorda de novo, em que ele pergunta, né, não conseguistes orar comigo? E antes que eles pudessem justificar, antes que eles pudessem se explicar, os soldados já vinham ali, acompanhados de Judas, que anteriormente já havia avisado a eles que quem Judas beijasse a fronte seria o Messias. E quando ele chega próximo de Jesus, Judas dá um beijo na sua testa. E Jesus pergunta, né, mesmo sabendo de tudo que aconteceria, sabendo inclusive das circunstâncias que levaram Judas ali, pois entendia também a sua consciência e tinha ali noção do seu sofrimento, da sua angústia, das suas inquietações e dúvidas, ele deu uma lição de coragem, né, uma lição de afeto, e ele pergunta de uma forma muito simples para Judas: amigo, a que vieste? A que veio aqui? E ele não obteve respostas, porque nesse momento é quando os mensageiros dos sacerdotes o prendem, o amarram as mãos e o cortam a orelha. Já naquele momento ele já começa o seu martírio. É como se ele fosse um ladrão, né? Como se ele fosse uma pessoa que tivesse ali cometido muitos crimes, né? Como eram tratados os criminosos da época. Então, naquele momento, Jesus é preso, capturado pelos sacerdotes, as ordens, inclusive, de Sinédrio. Mas é interessante porque nós entendemos aqui o momento que antecedeu a essa derradeira encontro ali dos discípulos. Jesus se recolheu em oração. E ele, inclusive, avisa para os apóstolos, principalmente para Simão e Tiago, que estavam ali, e João também, né, que estavam presentes naquele momento, que ele havia encontrado um anjo. E quem é esse anjo? Aqui está o fenômeno da transfiguração. No momento de sofrimento, no momento de angústia, Jesus pediu ajuda, né? Não por acaso eram só eles quem estavam ali com ele naquele momento, porque eram só eles quem poderiam, de fato, presenciar aquele ato sublime. E Jesus estava ali numa condição humana, mas a sua envergadura moral, o seu espírito é um espírito crístico, já era um espírito de ordem elevadíssima. Só que o sofrimento, de fato, naquele momento foi um sofrimento humano. Então ele pede ajuda ao seu amigo espiritual. Olha só que interessante, né? Jesus nos ensina de uma forma tão simples que através da oração, através da amizade, nós podemos sim confiar também em Deus em todos os seus desígnios. E é esse momento que antecedeu o seu martírio em que ele escolhe fazer essa oração ao seu amigo espiritual. E ali nós temos essa exemplificação. Logo depois, Jesus é encaminhado para o martírio, né, já preso, sob as ordens de Sinédrio, e já ali acompanhado dos sacerdotes e tudo, e os apóstolos se apartam, né, se debandam, como o espírito de Humberto de Campos fala também. Exceto João, que foi o único que permaneceu sabendo onde estava e tudo, e ele permaneceu ao lado de Maria, mãe de Jesus, até o fim. João foi quem acompanhou o martírio, o Calvário, né? Os outros apóstolos, alguns acompanharam de longe, como nós temos aí também, inclusive, a própria posição de Simão Pedro, né? Simão Pedro acompanhou Jesus, foi até onde estava preso, na residência de Caifás. Ele observa ali de longe,
mas ele nega 3 vezes, né? E naquele momento em que ele nega, também é tomado por uma angústia, por um sofrimento. E aqui o espírito de Humberto de Campos, em seguida, nos apresenta uma análise psicológica desse momento em que os discípulos passavam, né? Então Pedro e João foram os últimos a se apartarem do mestre, né? João, inclusive, se encarregou, naquele momento em que se separa de Simão Pedro, se encarregou de ir avisar Maria, né, sobre a sua prisão, sobre a prisão de Jesus. E ali o espírito de Humberto de Campos traz para nós que ele fala assim: no dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram, né, ou seja, esfriaram, né, se apartaram ali, o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos da fé. Então, eles acabaram ali se dissolvendo, né? Muitos pelo medo de estarem conectados, né, de estarem ligados à imagem de Jesus e serem tratados também como criminosos. E nós podemos entender que isso é da condição humana, né? Em uma situação de perigo, a ansiedade, tudo que nos leva ali àquele medo, àquele sofrimento, nos faz querer nos afastar daquilo que está nos causando ansiedade, que está nos causando medo. Então, receosos da perseguição, como o espírito de Humberto de Campos pontua, né, alguns se ocultaram nos sítios próximos, em lugares próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. Alguns poucos estavam ali muito próximos e demonstraram a fidelidade e de fato também sofreram por isso, né? E outros, no entanto, escolheram acompanhar de longe ou simplesmente se afastar. E isso é fato que, assim, com a exceção de João, que esteve ali ao lado de Maria, né, todos os discípulos se debandaram, todos os discípulos fugiram. Alguns se encontraram depois, né, fizeram aquelas reuniões posteriores. Judas, no entanto, nós sabemos também do seu destino ali, desertou, né, num ato de sofrimento, num ato de fuga mesmo e sofrimento maior da sua consciência, até mesmo pelo arrependimento de ter feito o que fez, pelo medo de encarar também as consequências de seus atos imediatamente, né? Então, mesmo assim, Judas foi acolhido, foi amparado, foi perdoado, naquele mesmo instante em que ele se lembra das palavras de Jesus. Simão Pedro não diferente também foi, né? Mesmo tendo negado a Jesus, até porque tinha ali um medo e se encontrava numa posição de querer entender o que iria acontecer com o mestre, ele negou não por acaso, né? Não foi porque ele quis, ele negou para realmente compreender melhor e também não passar pelo martírio. Lógico que foi uma escolha individual, uma escolha egoísta, mas nós sabemos que Jesus ensinou isso também. As nossas escolhas é o que faz, de fato, o nosso destino, as nossas escolhas nos levam, de fato, aos caminhos que nossa vida vai seguir. A doutrina espírita nos esclarece isso também, através do entendimento do livre-arbítrio, em que o livre-arbítrio significa principalmente a responsabilidade que nós assumimos com as nossas escolhas. As consequências das nossas escolhas não são por acaso, elas são porque é a partir do que nós fazemos que nós colhemos, né? E mesmo assim, é interessante porque os discípulos conseguiram tomar daí um aprendizado, né? O mestre, Jesus, ensinou até o seu derradeiro momento na sua existência terrena, ele ensinou com humildade sobre o amor, sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a benevolência. Até o seu último momento na Terra, na questão física, né? Ele foi capaz de ensinar. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele apontou culpados ou apontou injustiças. Pelo contrário, ele aceitou, né? Se calou diante daquele sofrimento e mesmo assim aceitou. Então, o espírito de Humberto de Campos traz essa reflexão, né? O Messias, coroando a sua obra com o máximo sacrifício, tomou a sua cruz sem queixa, não reprovou ninguém que havia o abandonado naquela última hora. E conhecendo cada criatura
né, que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência, né? Ele exemplificou ali uma lição de fidelidade a Deus, aceitou serenamente os seus desígnios, em nenhum momento lutou contra isso, né? Sem uma expressão sequer menos branda que contradissesse de alguma forma a sua tarefa purificadora. Jesus foi o exemplo que nós temos que carregar, né, como quem se sacrificou por nós, né? Jesus preferiu, naquele momento, fazer a escolha de imolar-se no sacrifício mais duro que foi o Calvário, né? Com os pregos nas mãos, os espinhos na cabeça, as furadas que recebeu ali na sua costela, em que ao invés de água lhe deram vinagre, e mesmo assim, nesse momento de angústia, de tristeza, Jesus se recolheu em prece, buscou os amigos, buscou a Deus, né? Buscou o seu conforto através da espiritualidade, demonstrando para nós o valor da oração. E na passagem que nós temos final na paixão de Cristo, né? Jesus pede a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, olha só a importância da oração. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item 23, em que Kardec nos esclarece que a prece é a filha primogênita da fé. Olha que interessante, a prece é filha da fé. E é a prece quem nos encaminha e nos conduz às sendas que nos conduzem a Deus. Então, é através da prece, é por meio da prece que eu posso me elevar. E não é à toa que Jesus se recolhia ali para a meditação, aquele momento que nós temos nos Salmos, como eu citei no comecinho da aula de hoje. Eleva os olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Então, o nosso olhar para Deus, lógico que é um olhar de dentro para fora, mas ele deve sim partir da nossa consciência, da nossa vigilância, né? E aí ele continua, o espírito de Humberto de Campos continua explicando que ali, a partir daquele momento, João começa a se perguntar, a se questionar, e de fato ele traz essas dúvidas de João, né? Porque João ele começa a refletir de uma forma madura, mesmo para tentar entender sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando inclusive para si mesmo o que despertou aquele sono, né? Por que ele tinha aqui aquele sono inesperado? Eles, né? Porque não era só João, também Simão e também Tiago, e desejava entender ali, desejava de fato atender ao desejo de Jesus, mas não conseguiu. Então ele pergunta, né, para si mesmo por que ele dormia. Ele que tanto o amava, no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e afeto, por que ele adormeceu? Por que não acompanhou Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por essa tristeza intraduzível, né, por essa angústia intraduzível, nas mais dolorosas expectativas? E ali Jesus, né, como o espírito de Humberto de Campos traz, a visão do Cristo ressuscitado veio encontrar João em sonho, né, absorto desses pensamentos. Em uma oração silenciosa, João se dirigiu a Jesus, né? E ele se dirigia muitas vezes ao Mestre Jesus, implorando ali em lágrimas, né, que perdoasse naquele descuido, naquela hora extrema. E uma certa noite, Jesus vai até João, né, depois ali do Calvário, Jesus, no seu sonho, se aproxima de João e explica para ele o que aconteceu e por que aconteceu aquilo. Olha só que interessante, Jesus acolhe João no sono, né, durante o sono, e ele fala assim: João, a minha soledade no horto, ou seja, a minha solidão, né, o meu momento só ali no horto, é também um ensinamento do Evangelho, uma exemplificação.
ela significará para quantos vierem em nossos passos, ou seja, para a posteridade, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Olha que ensinamento maravilhoso. Cada espírito da terra tem de ascender sozinho à sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. E ele estava explicando ali para João que pode acontecer de no momento em que nós nos angustiarmos, estamos ali com medo, nós nos encontrarmos sozinhos, porque é sozinhos que nós vamos nos elevar. E aí ele fala, mais na frente, né, doravante, pois, aprendendo com a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. E ele fala ele explica, né, sobre essa questão da solidão, né, de uma forma muito poética para João, né? Ele aproxima do coração de João e explica. Essa lição, meus amigos, ela é muito bonita, né? Ela é muito interessante também para a gente fazer mesmo essa reflexão individual, essa reflexão pessoal, né? De como nós nos colocamos diante das nossas orações, dos nossos pensamentos, né? Porque a vigilância, ela é constante. Vigiar o nosso pensamento, ela não é só no momento da oração. Ela é também no momento em que nós estamos nos colocando diante do mundo, né? Nós sabemos que a nossa consciência é o que nos aproxima de Deus, é onde habita a lei de Deus. Então nós temos que cuidar muito bem desse terreno que é a nossa consciência, desse lugar em que repousa os nossos ensinamentos mais antigos, né, mais primitivos, que nós temos ali guardado em nosso espírito, nas nossas almas. A gente tem escrito ali o que nós devemos fazer, as nossas ações para, de fato, ocupar lugares melhores na humanidade, na espiritualidade também. E é muito comum, né, em face de todas as nossas dificuldades e nossos problemas, nós ficarmos magoados, nós ficarmos amargurados, né? E muitas vezes esperar que o outro haja para que nós possamos melhorar. E às vezes é muito comum também nós depositarmos no outro não só as expectativas, mas também a responsabilidade, né? Poxa, faz uma prece por mim, eu tô passando, eu não tô muito bem. Coloca meu nome no assistência, no trabalho à distância, porque eu não estou me sentindo muito bem. Quando, na verdade, nós também podemos e devemos fazer isso por nós mesmos. Nós devemos nos aproximar de Deus. Nós devemos estreitar os nossos laços com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que tanto nos querem bem, que estão ali só esperando o momento, só esperando o sinal para que possam também se aproximar de nós. Muitas vezes nós achamos que Deus silencia diante dos nossos sofrimentos, quando na verdade somos nós que não deixamos Ele falar. E o nosso coração está aqui, né, à disposição. E é esse momento que nós precisamos prestar atenção. É no momento de sofrimento, é no momento de angústia, é no momento de martírio que o nosso coração precisa, sim, ser elevado aos céus. É esse momento que nós temos a nossa vulnerabilidade, né, a nossa fragilidade, é o momento que nós mais precisamos de ajuda. Porque é de fato quando nós despertamos muitas vezes para essa ajuda, né? Então, qual é o caminho? De que forma eu posso fazer isso? É através do meu autoconhecimento, é através da minha percepção de mim mesmo, das minhas capacidades e também das minhas limitações. Porque através das minhas dificuldades eu vou enxergar o que eu preciso. Se eu não vejo o que eu tenho de dificuldade, se eu não reconheço as minhas limitações, eu não consigo me elevar moralmente, eu não consigo modificar o que eu preciso. E é muitas vezes através da dor que nós despertamos isso. Porque até na dor existe amor. Então, meus amigos e minhas amigas,
nós ficamos por aqui no nosso estudo de hoje. Já deixo novamente aquele pedido, coloque seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões acerca desses últimos 3 capítulos, que no nosso próximo encontro será a nossa live e com certeza nós vamos ter muitas reflexões, um momento de unirmos também os nossos pensamentos e fazermos aquele bate-papo que é sempre oportuno e sempre necessário também para estreitarmos os nossos laços. Eu deixo aqui meu beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.